Estava pensando aqui na história da editora Ágora, que pertence ao Grupo Sunos, né? Eu fui pesquisar e lá consta que é a maior, no site da Ágora, né? Que é a maior editora de psicodrama do mundo. Essa é uma colocação que eu achei, em princípio, grandiosa, né? Mas aí eu fui verificar e realmente a editora Ágora passou a publicar, pelo menos, não sei a porcentagem, mas uns 90% das edições são livros de psicodrama, aqui no Brasil. E todos os livros de psicodrama do mundo foram editados por muitas editoras, né? Então, e realmente eu sou obrigado a concordar com o site da editora, dizendo que é a maior editora de psicodrama do mundo, porque o Brasil tem um volume grande de livros de psicodrama, né? Então, a partir daí, achei que seria interessante contar um pouquinho como é que começou a editora Ágora, né? Então, nós tínhamos um consultório de vários profissionais, inclusive do Wilson Castelo de Almeida, que é psicodramatista e lacaniano atualmente. E a gente conversava exatamente sobre isso. Puxa, o movimento está crescendo, isso no ano de 1978. Né? O movimento está crescendo, caberia a gente começar a publicar nossos trabalhos, etc, etc. Mas só que nós sabíamos ler os livros de psicodrama, não sabíamos fazer os livros de psicodrama, né? Então a gente ficou aquela conversa e tudo mais, mas acabamos conhecendo a Pimpa Junqueira, Maria Aparecida Junqueira, que era a editora da McGraw-Hill aqui em São Paulo. E um dia ela nos comunicou, falou: olha, eu estou saindo da editora da McGraw-Hill e estaria disponível para fazer uma editora com vocês. E assim surgiu essa ideia, fizemos várias reuniões, né? E a Pimpa tinha também um arquiteto amigo que colaborou bastante, eles deram a sugestão do nome, a editora Ágora. A Ágora era a praça aberta, que os gregos, os filósofos gregos se reuniam para discutir as ideias da antiguidade grega, na filosofia grega, e deram a sugestão que se tivesse uma editora com esse nome, onde seria uma editora aberta para discussões variadas, inclusive do psicodrama. E ela tinha um amigo arquiteto que, inclusive, além da sugestão do nome, também fez o logo. É o logo que existe até hoje, que é um logozinho fechado em torno de algumas arestas, né, de comunicação para fora, que seria a ideia da praça grega, onde os filósofos se reuniam, e por fora seria um logo irregular. E é o logo que está sendo usado até hoje, né? Todos esses anos, nós estamos já no século XXI, ela começou no final do século passado e continua da mesma maneira. Então, o primeiro livro que foi editado foi o Psicodrama da Loucura, em 1980, e logo em seguida, em 1982, foi editado um livro do Wilson Castelo de Almeida, que é o Psicoterapia Aberta, e mais um livro foi editado nesse período inicial do Alfredo Nafá Neto, professor da PUC, na época era psicodramatista, o livro chamado Psicodramatizar. Então, e fora isso, nós editamos alguns outros livros também, né? Como, por exemplo, Tantra, Sexo e Espiritualidade. Foi um livro que eu conheci quando eu estive estudando nos Estados Unidos e trouxe aqui para o Brasil. Foi um grande sucesso da editora, né? E foi escrito pelo Bhagwan Shree Rajneesh, que depois tornou-se um guru famosíssimo no mundo inteiro, né? Que é o Osho. Agora, a partir do momento, a Pimpa Junqueira era uma mulher muito inteligente e também muito criativa e tal, ela nos comunicou que, olha, agora estou indo para Campinas fazer pós-graduação em, acho que antropologia, uma coisa assim, então estou saindo da editora.
E aí nós ficamos, o Wilson Castelo, como eu brinquei no começo, nós sabíamos ler os livros, mas não sabíamos fazer os livros, né? A coisa ficou meio parada, não é? E alguns anos se passaram, o Wilson também resolveu sair da editora, e a coisa ficou na minha mão parada, falei, esperando que alguma coisa acontecesse. E aconteceu. Eu recebo um telefonema do Raul Wasserman, isso no ano de 1984, e o Raul Wasserman falou o seguinte: olha, o Gaiarsa vai publicar alguns livros aqui na Sumos, e ele está alegando que a editora de vocês tem uma dívida com ele de resmas de papel que ele deu para publicar os livros dele aí por vocês, etc, etc. E então eu queria saber como é que você pretende fazer, né? Eu falei, bom, se for o caso, então vamos ter que pagar esse valor aí para o Gaiarsa. E aí o Raul Wasserman me faz a proposta, falou, se vocês quiserem, eu compro a editora Ágora, em 1984, e eu faço o acerto com o Gaiarsa e fica tudo resolvido. E assim foi. Então, a partir de 1984, a editora passa a fazer parte do Grupo Sumos, seguindo a linha que o Raul tinha determinado, né? Ele acabou comprando fundando outras editoras, acho que eles têm agora o Grupo Sumos 7 editoras especializadas, e deixou a editora Ágora como uma editora oficial, vamos dizer, dos livros de psicodrama aqui do Brasil. Então essa é a pequena história sobre a editora Ágora, mas que seguiu, cresceu, não é? Então acho que é bom lembrar, e até mesmo em termos da história do psicodrama aqui no Brasil, né? Nós temos a maior editora de psicodrama do mundo, né?